Está começando mais um programa Chip e hoje eu vou falar de um jogo que eu já deixei muito claro para vocês que eu amo o gênero drama interativo. E se você não teve a oportunidade de jogar, você deveria jogar Until Dawn. O jogo é produzido pela Supermassive Games e, resumidamente, tem um grupo de amigos que foram comemorar um aniversário de morte, isso é muito estranho, o aniversário de morte de duas irmãs de um dos personagens, o Josh, numa cabana abandonada numa cabana que eles têm numa montanha. Beleza, até aí tudo bem. Só que tem um psicopata solto, que começou logo no começo do jogo, você já tem uma ideia que vai dar muito problema essa história, né? No jogo você pode controlar 8 personagens, ele tem um esquema meio do Heavy Rain, Beyond Two Souls, que entra nessa questão de drama interativo. E a questão dos 8 personagens é um jogo de sobrevivência com adolescentes. Então faz um pouco de referência a filmes como Eu Sei que você fez no verão passado, Sexta-feira 13, Premonição, mais ou menos isso. Durante algumas coisas do jogo que eu mais gostei. Primeiro, você tem a oportunidade de jogar com os 8 jogadores. Além de você ter essa oportunidade, nas 2 primeiras horas de jogo, mais ou menos, você conhece um pouco dos personagens. Isso influencia no quê? Influencia que quando você tiver a oportunidade de matar ou não esse personagem, você vai questionar muito assim, nossa, mas esse personagem fez tal coisa, aquela hora, esse tipo de coisa. Então vai pesar muito na sua decisão. Outra coisa que o jogo, que eu achei que a ideia foi brilhante, é assim. Durante o jogo, um doutor aparece, um psiquiatra aparece, e ele te faz perguntas. No caso, você tem que responder com muita sinceridade. Por quê? O jogo vai moldar o que acontece dentro do jogo em si a partir das suas respostas. Por exemplo, uma última pergunta que ele fez pra mim foi da questão dos meus medos. E uma das coisas que ficaram mais evidentes foram palhaços, vísceras e aranhas, se eu não me engano. Então o jogo vai tentar dar um jeito de encaixar esse tipo de coisa para fazer a imersão que você vai ter no jogo maior ainda. Ele tem alguns sustos que são parcialmente meio bobinhos assim, mas eu assusto pra caramba porque não é um tipo de jogo que eu gosto. Aliás, o Until Dawn eu posso considerar acho que o único jogo de terror que eu realmente gostei de jogar e que realmente tá me deixando muito intrigada pra saber os outros finais, tudo que acontece. Porque realmente essa questão de drama interativo eu amo. E outra questão do jogo também que é interessante, durante o jogo você tem uns totens espalhados. E esses totens têm 4 cores diferentes, preto, branco, amarelo e vermelho. Cada uma dessas cores representa alguma coisa. Então, por exemplo, o preto, se você encontrar um totem com um desenho, com uma borboletinha preta, você sabe que alguém vai morrer. Se você encontrar um vermelho é perigo, amarelo é caminho e branco é uma dica. Então, quando você você acha esse totem, eles vão fazendo tipo eles vão realmente montando um totemzinho num dos painéis do jogo, e nele dá pra você ter mais ou menos noção do que vai acontecer, esse tipo de coisa. Isso foi uma outra coisa que me chamou realmente muita atenção, porque é bonitinho. Não que seja legal, por exemplo, encontrar totem de morte, só que é muito bonitinho o jeito que eles colocam os totemzinhos e tudo mais. Outra coisa que eu gostei bastante, assim, que eu acho que não são todos os jogos, agora acontece mais, é a questão do jogo ser todo dublado. É realmente muito bom, porque às vezes tem que ficar perdendo tempo lendo legenda, e você não presta atenção em tudo, isso pode deixar o jogo um pouco cansativo. E a questão também dos jogadores que você joga, você, ao mesmo tempo, você pega um amor muito grande por eles, mas também pega um ódio gigantesco. Tem jogador que realmente é insuportável, que você fala assim, nossa, eu vou deixar na mão do psicopata mesmo, porque é péssimo, péssimo, péssimo. Mas, resumidamente, o jogo é isso. Eu gostei muito de jogar, muito mesmo. Então, acho que se você tem susto, medo de levar susto, essas coisas assim, não tem problema, porque não são sustos daquele tipo assim, nossa, meu Deus, vou quase ter um piripaque aqui. Mas é que realmente ele dá uns sustinhos meio bobinhos, assim, que você vai assustar de qualquer jeito. A intenção do jogo é ser suspense e terror ao mesmo tempo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica
E agora chegou a hora da dica de quadrinho com o Jefferson. Vai lá! Salve, salve, Mari! Hoje a dica de quadrinhos é essa belezinha aqui, ó. Na verdade, não se trata de uma história para vocês lerem, sim uma coletânea de histórias recém-relançadas no Brasil pela editora Eagle Moss, que compila anos da cronologia do Batman. O Cavaleiro das Trevas se vê o Cavaleiro das Trevas se vê às voltas com um inimigo do qual ele não pode combater. Ele se vê lutando contra as forças da natureza. Gotham City sofre um terremoto e a partir daí o Batman simplesmente perde todo o seu status quo de vigilante mascarado e tem que combater o crime e todo o caos que se instaura na cidade a partir de uma cidade devastada e abandonada pelo governo dos Estados Unidos. Essa história ela é canônica no universo do Homem-Morcego, pois tomou aí em torno de 4 anos da cronologia de histórias do Batman. Ela se inicia nesse primeiro volume, aqui no Brasil, anteriormente, em meados dos anos 90, foi publicada nas revistas mensais do Cavaleiro das Trevas e seguiu aí por mais ou menos 4 anos de publicações ininterruptas. Aí a Eagle Moss teve a brilhante ideia de relançá-las em 6 volumes, esse volumão, esse calhamaço de páginas, de 600 páginas cada volume, reunindo todas as histórias que compõem o arco Terra de Ninguém, que se inicia aqui com a história Cataclismo, que é nada mais, nada menos que a história do terremoto que devasta Gotham City. A cidade devastada, logo em seguida, depois que sobram alguns cidadãos ali, milhões de cidadãos morrem, e os que sobrevivem e ficam ali em Gotham são abandonados pelo governo dos Estados Unidos à própria sorte. O governo entende que a cidade devastada é um prejuízo do qual não se pode recuperar. Então decidem fechar as fronteiras da cidade e abandonam os cidadãos que resolvem ficar à sua própria sorte. E aí começa a grande saga Terra de Ninguém, que é a terra abandonada de Gotham City. Batman e todos os seus ajudantes, ali o Robin, a Caçadora, Azrael, na época tinha acabado de substituir o Batman de um período onde ele tinha ficado paraplégico, né? Ele se tornou o Batman por um período de tempo, até que o Bruce Wayne se recuperasse. Eles ficam tentando pôr ordem em Gotham City, enquanto se decide por aí, entre as decisões do governo, se reconstrói ou não a cidade. Os vilões saqueiam toda a cidade e criam zonas, né? Então o Coringa tem uma área que é dominada por ele, a Era Venenosa tem uma área que é o parque da cidade, que é totalmente dominado por ela, e os outros vilões vão seguindo o mesmo caminho, assim como a polícia de Gotham City também começa a setorizar a cidade. O Batman, sem ter prédios para se balançar e nem ruas para correr a milhões de quilômetros por hora com seu incrível Batmóvel, resolve fazer a mesma coisa e começa a mapear a cidade e criar zonas de segurança onde ninguém pode ferir a ordem que ele estabelece junto aos cidadãos que vão aos poucos aderindo à disciplina e à ordem impostas pelo Homem-Morcego. Aos poucos ele vai tomando Gotham de volta e vai tomando os territórios até então tomados pelos vilões, e Gotham volta a se tornar a Gotham City que nós conhecemos 4 anos depois. O Cavaleiro das Trevas sua muito, parceiros morrem ou novos parceiros surgem. É uma história densa, é dramática, micro-histórias são contadas o tempo todo, novos heróis surgem. A gente tem o surgimento de uma nova Batgirl, porque a Batgirl original, que é a Bárbara Gordon, a filha do comissário Gordon, estava até então paraplégica e atuava como a Oráculo, né, que era um tipo de conselheira cibernética que dava as informações para que os vigilantes atuassem contra o crime organizado. Ela não podia mais combater o crime e enfiar a mão na cara dos vilões. Então aí surge uma nova e misteriosa Batgirl, que mais pra frente tem toda a sua história contada e tem um desenrolar deveras interessante. Por que eu trouxe essa história para vocês na dica de quadrinhos de hoje? Primeiro porque esses volumes foram lançados, na verdade, o ano passado, ao preço exorbitante de 90 hoje
E agora está sendo relançado novamente, porque ficou encalhado nas prateleiras, a bagatela de R$ 49,90. Está de graça, gente. Vocês encontram isso nas bancas. Corre lá buscar, R$ 250 vocês vão levar essa preciosidade para ter lá estampado na sua casa. E ainda tem uma lombada que completa com a Gotham City devastada. É uma história muito legal, é envolvente. São muitos personagens para vocês conhecerem, serem apresentados e relembrados e ainda se familiarizar ainda mais com o universo do Homem-Morcego, que é um universo rico e vasto por si só. Logo depois que termina a Terra de Ninguém, isso quase 4 anos depois, eu já falei isso, mas eu vou repetir, vem ali uma reviravolta, eu não vou dar spoiler, eu ia falar que o Lex Luthor vem e reconstrói a cidade e logo depois ele se torna o presidente dos Estados Unidos, mas eu creio que um pouquinho de pesquisa, logo após a leitura, vai trazer essa pérola para vocês e vai aumentar, assim, o seu conhecimento sobre os super-heróis. E sobre o grandiosíssimo Batman, o Homem-Morcego. Essa foi a dica de quadrinhos de hoje. A gente volta numa próxima edição com mais alguma dica preciosa de quadrinhos. Eu vou ali escolher na minha estante cheia de pérolas. E logo mais vocês conferem nas próximas edições do Chip. É isso, Mário. Obrigado. Jefferson, valeu pela dica. Eu acho que o Batman é um dos super-heróis mais aclamados, assim, que a gente gosta. E realmente é muito bom descobrir coisas novas sobre ele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e eu vejo você no próximo programa. Até lá!